Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito delicada que está acontecendo em Florianópolis e foi denunciada por um repórter. O repórter mostrou através de uma gravação que os motoristas em Florianópolis estão fazendo as corridas cobrando por fora, além do que o aplicativo cobra, o que é errado. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Já vou pedindo para te deixar teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo aqui nesse canal. Por favor, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra gente. Porque quanto mais inscritos a gente tiver, mais alcance o nosso conteúdo vai ter. Para mais gente, a gente vai conseguir mostrar. Vamos conversar então sobre esse assunto delicado que é a questão de cobrar por fora. Será legal? Será errado? Ou será que é certo? É claro que é errado, pessoal. No momento que tu está fazendo Uber, que tu está trabalhando com Uber, com qualquer outro aplicativo e tu aceita a corrida pelo preço que te é ofertado, não é correto tu querer cobrar mais. Tu querer fazer a viagem cobrando o dobro, ou R$10 a mais, ou R$15 a mais, o que seja. Porém, o que a gente tem visto, e a gente viu muito isso lá no Réveillon passado em Florianópolis, era que as corridas eram oferecidas a preços exorbitantes para os passageiros e para o motorista era repassada uma mixaria, o que causou uma certa revolta generalizada. E aí o que o pessoal fazia? O pessoal parava e perguntava: quanto que a Uber está te cobrando para te levar para Jurerê? Ah, tá me cobrando R$100. Então eu te faço por 75. Saía mais barato para o cara e o motorista ganhava mais. Isso aconteceu porque a Uber cobrava muito mais do passageiro e repassava muito pouco para o motorista. Isso realmente é injusto, mas é errado fazer isso, é errado solicitar por fora. E o que aconteceu? Um repórter da ND resolveu gravar a corrida e mostrar toda a conversa que ele teve com o motorista. Ele pegou um Uber ali no Ticem, se não me engano, ou na rodoviária, para ir para o Beira-Mar Shopping. E o que aconteceu? O motorista cobrou a mais dele e ele gravou a conversa e publicou. Publicou e o motorista dizendo ali que ele não faz por menos que aquilo. E aí, pessoal, eu vou colocar para vocês outras questões, como, por exemplo, empatia. Onde está a empatia? Para quem não sabe, empatia é aquela capacidade que o ser humano tem, ou pelo menos deveria ter, de se colocar no lugar do outro, de se colocar na situação do outro e de ver que a situação do outro muitas vezes não é aquela situação que ele gostaria de estar e é uma situação difícil. E aí a gente faz a pergunta: as pessoas estão tendo empatia com os motoristas de Uber? Não, é claro que não. Elas têm uma ganância total, elas querem pagar o menor valor possível. Se puder fazer de graça, elas vão querer fazer de graça. E aí a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. A matéria, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, se eu achar. Se eu não achar, não tem como eu colocar. Mas se eu achar de novo ela, porque ela é daquelas que aparece, desaparece na tela do celular da gente, e eu acabei lendo ontem de noite e não salvei. Mas se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês verem. E a matéria diz o seguinte: que o motorista de Uber praticou extorsão contra o passageiro. Para começar, extorsão é um crime definido no Código Penal, ou seja, você exigir uma vantagem, exigir dinheiro sob ameaça com violência, ou ameaça ou violência. Então não basta tu dizer: não, eu não vou fazer a tua viagem, a não ser que tu me pague R$10. Isso não é extorsão. Não tem ameaça na história, não existe ameaça física, não existe crime de extorsão. Então, quem estava prestes a cometer um crime, quem esteve prestes a cometer um crime foi o jornalista, o crime de calúnia, quando ele atribui uma falsa acusação criminosa a alguém, ele está cometendo o crime de calúnia. Como ele não deu o nome do motorista, ele não cometeu o crime de calúnia, mas ele teve ali em cima do muro para cometer. Ele não cometeu por quê? Porque ele não deu o nome do motorista.
Então isso não é calúnia, mas se ele identificasse o motorista, seria calúnia. E se ele fosse na polícia e denunciasse como extorsão, seria crime de denunciação caluniosa, o que é mais grave ainda. Por quê? Porque isto que o motorista fez pode não ser uma conduta moral, é uma conduta imoral, ele exigiu a mais, mas não é extorsão. Ele não está ameaçando, ó, tu me dá dinheiro, senão vou te largar lá no canto do fim do mundo. Não, ele não está fazendo isso. Então não é extorsão no meu entendimento. Se tiver algum outro advogado aí assistindo e quiser dar a sua opinião, por favor, tá livre aí para comentar nos comentários. E se eu tiver errado, eu dou o braço a torcer. E ainda a gente comenta isso aí no próximo vídeo. Mas voltando ao assunto, né, o que ele fez? Ele entrou no carro e gravou. Então a conduta do motorista foi uma conduta imoral, uma conduta errada. Por quê? Porque ele exigiu um pouco mais de dinheiro para fazer a corrida. Do contrário, ele não ia fazer. Mas aí eu coloco a seguinte questão: onde está a empatia? Né? Eu já estava falando nisso antes, eu tenho TDAH, então às vezes eu disperso. Voltando para o assunto, onde está a empatia? Por que esse jornalista não pegou então um 99? Se ele tivesse empatia, ele pegava. Não pegou um 99 para fazer as suas corridas. Porque o 99 em Floripa está pagando muito mais que o Uber para o motorista. Está sendo muito mais vantajoso para a gente trabalhar com 99 do que com o Uber. O Uber tem salários imorais, salários não, né? Tem pagamentos imorais pra gente. A gente tá ganhando quase nada com o Uber em Floripa. Eu fiquei agora 2 semanas lá e só trabalhei com a 99. Então o que eu digo assim, se as pessoas tivessem empatia com a situação que nós motoristas estamos vivendo aqui dentro do nosso carro, elas não pegariam mais o Uber, elas pegariam o 99. Elas ainda assim estariam pagando barato, mas a gente está ganhando mais. A gente está sendo melhor remunerado. Mas as pessoas não têm empatia, elas não conseguem se colocar no nosso lugar. Se elas pudessem, elas nos escravizavam aqui dentro, essa é a realidade. Se elas pudessem, elas nos escravizavam e a gente ia servir, andar com elas o dia inteiro dentro do carro. Ia ser isso que ia acontecer. Então, hoje, tu fazer uma corrida de Uber em Florianópolis por R$5, é a corrida essa que sai da rodoviária e vai para o Beira-Mar Shopping, deve dar no máximo R$7. Como eu digo em todos os meus vídeos, não paga nem a tua Coca-Cola. Uma Coca-Cola em Florianópolis, em qualquer posto de gasolina, não sai por menos de R$6. Então não paga nenhum refri. Esse carro aqui, ó, hoje ele está custando quase 60 mil, se não for mais de 60 mil reais. E é o carro mais barato do Brasil. E tu vem me dizer que tu quer fazer uma corrida de 6 pila, mas vai criar vergonha na tua cara, rapaz. Vai aprender a pagar e valorizar pelo serviço dos outros. Essa cultura de querer tudo de graça, típica do brasileiro, de não querer pagar, de não querer valorizar o serviço alheio, é horrível. É horrível. Por que tu acha que o cara vai para os Estados Unidos, ele é pedreiro nos Estados Unidos, e ele tem casa própria, ele tem o carro dele, porque lá o serviço é valorizado, aqui é desvalorizado. É desvalorizado. Então, falta empatia no ser humano. É isso que acontece. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Tu, passageiro, tu não consegue se colocar no lugar do motorista, de pensar que talvez ele tenha uma família para sustentar. Ah, mas ele está nesse negócio porque ele quer. Sim, ele está nesse negócio porque ele quer e muitas vezes porque ele precisou estar nesse negócio. Às vezes não é porque ele quer, não, é porque ele precisou, não é que nem eu estou aqui porque eu quero. Mas tem muita gente que precisou largar, perdeu o emprego e está aqui porque precisa. Então tenha mais empatia. O ideal seria tu ter consciência e deixar uma gorjeta no final. Mas não, ninguém quer pagar nada, né? Ninguém quer pagar nada. Então o que a gente faz? A gente vai lá e grava, denuncia para Uber e tira esse cara da plataforma, dane-se ele, a família dele, denuncia ele. Esse imoral, esse eu não sei nem como é que chama quem faz extorsão, mas esse cara quis me extorquir. Desculpe o desabafo, o vídeo de hoje era esse. Ah, detalhe. Sabe, eu vou dar um exemplo de empatia para vocês. Eu me considero um cara empático, porque às vezes eu faço as corridas quase de graça. Eu me considero empático. E tem uma coisa que eu tenho empatia.
com quem trabalha na NSC e às vezes sai de madrugada de lá. Não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que eu estava no posto do Angeloni da Beira-Mar e tocou lá em cima do morro, lá na ND+. Tocou lá na ND para pegar os corretores, que é o pessoal que faz a correção das bobagens que eles escrevem. Eles escrevem tudo errado, escrevem com erro de ortografia, daí depois que eles escrevem, eu trabalhei em jornal, eu sei como é que é, vai para o corretor. O trabalho do cara é ler o texto e corrigir os erros de português, ver se tem alguma coisa errada ali, e daí ele corrige, só então vai para a impressão. Esse pessoal da correção, o normal deles é trabalhar até 11 da noite, às vezes eles vão até madrugada. E aí quando toca, não tem Uber que suba lá em cima, que passe no meio do morro ali e suba lá em cima para fazer corrida 12 pila, 10 pila. Não tem. Mas eu quando vejo tocar, eu me lembro, pô, é um cara que tá trabalhando, tá cansado, tá a fim de chegar em casa, eu pego e subo o morro. Por míseros R$12, vou lá e busco eles. Isso é empatia. Não querendo me gabar, mas só para demonstrar. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro. Coisa que tu, jornalista, não teve. E eu já ia me esquecendo, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, fiquem na paz e até o próximo vídeo.